Olá, pessoal. Meu nome é professora Cássia Coutinho. Hoje eu estou aqui em parceria com o curso Flávia Rita, né? Que manda super bem aí na parte de redação para o Enem, né, gente? Que foi no último domingo. E domingo agora a gente tem a prova de matemática e suas tecnologias, né? 45 questões de matemática, gente. São provas que vêm questões super contextualizadas, né, mas que cobram conteúdo. Então, assim, requer do aluno uma habilidade de interpretação bem legal, beleza? Requer do aluno uma capacidade de interpretação legal e são questões bem contextualizadas, né? Então, ou seja, o aluno tem que ter uma atenção maior aí para ele poder decifrar o enunciado, né? É raro questões do Enem, para ser honesta, é raro do tipo quase não tem, que ele fala assim, calcule isso, a fórmula daquilo, né? Então, na realidade, ele vai te dar uma situação, problema, para que o aluno, né, através das habilidades de interpretação, codificação, né, de verificação de conteúdo, ele transfira isso para uma linguagem matemática e a partir disso, né, ele cria esse modelo matemático e a partir disso ele faz ali a nossa parte aí, né, gente? Nós sabemos que, em geral, matemática tira o sono de muito aluno, mas não é assim, é totalmente possível. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, gente, você está preparado, é possível gabaritar a prova de matemática, confie no seu potencial, não se assuste. Por que eu falo não se assuste? Porque às vezes você tem uma questão com enunciado grandão, o aluno fala, meu Deus, isso aqui é muito difícil, e você vai perceber que não é. Então, assim, cuidado para não ver fantasma onde não tem. Tem uma certa tranquilidade ao ler o texto, fazer o modelo matemático e a partir disso que você vai conseguir avaliar se a questão é fácil ou difícil. Porque às vezes quando você olha a questão, quando você lê o enunciado a primeira vez, o aluno fala, Jesus, o que eu vou fazer aqui? Mas se ele tem uma tranquilidade de respirar um pouco fundo e de alguma forma, né, passar esse modelo matemático, ele vai de repente descobrir que a questão não é tão difícil quanto ele achava inicialmente, perfeito? Bom, gente, nessa reta final a gente recebeu vários pedidos aí de aluno, falou, Cassinha, o que mais cai? Poxa, o que eu deveria focar? Então eu escolhi um conteúdo para a gente revisar aqui rapidamente, gente, que todos os últimos 5 anos, sem exceção, foi contemplado aí na prova do Enem, que é a função do segundo grau. Então, ou seja, tem conteúdo que às vezes cai, tem conteúdo que às vezes não cai. Então, por exemplo, PA e PG, tem ano que caiu, tem ano que não caiu e etc e tal. Agora, função do segundo grau, gente, não teve exceções. Então, se a gente pegar as 5 últimas edições do Enem, todas elas foram contempladas com exercícios de função do segundo grau e alguns anos com até mais de uma questão do segundo grau. Então, uma dica que eu te dou nessa reta final é focar nesses assuntos que a gente percebe que tem uma recorrência quase que certa no Enem. Outro assunto que também tem essa recorrência quase certa é probabilidade. Né? Então, probabilidade é um conteúdo também que é muito cobrado no Enem, então praticamente todos os anos a gente teve probabilidade. Um outro conteúdo que eu posso te dar essa dica é a parte de geometria sólida, né? Porque é fácil você contextualizar. Então, uma coisa interessante é que o Enem ele tem uma preferência por aqueles assuntos da matemática que você consegue também contextualizar. Então, vira e mexe, ele põe lá um sólido, ele põe uma taça para pedir volume, enfim. Então, ele consegue trabalhar isso de uma forma bem perfil Enem, ou seja, bem contextualizada, tá? Então, fica aqui uma dica, lógico que tem vários outros conteúdos, mas 3 conteúdos que a gente percebe, assim, são praticamente certeiros nas provas do Enem. A parte de função do segundo grau, que é a que a gente vai fazer essa revisão agora, a parte de probabilidade e a parte de geometria sólida, beleza? Então, a gente percebe, assim, que, em geral, são questões bem certas aí do Enem e às vezes com mais de uma questão, tá? Que isso é importante. Então, às vezes você tem mais de uma questão de probabilidade, você tem mais de uma questão de geometria sólida, coisa que às vezes é menos comum para outros itens. Pode ter um ano ou outro que aconteceu, mas assim, é mais incomum você ter lá 3, 4 de PA e PG, por exemplo, mas nesses assuntos acaba que você tem uma quantidade maior, fechou? Então, gente, vamos dar início aqui à nossa super revisão de função. Então, a ideia aqui é trabalhar aqueles pontos que são cruciais, principalmente baseando em todas essas últimas questões que foram cobradas no Enem em função. Quando a gente falar em função do segundo grau para o Enem, gente, então aqui nós vamos fazer uma revisão. Função segundo grau, tá? Bom,
tudo de função do segundo grau, gente, é importante. Mas dentro desse tudo, existem alguns itens que a gente percebe que o Enem gosta mais. Quais são eles, tá, gente? Eu tenho que saber as características do gráfico. Então, eu tenho que saber algumas considerações sobre gráfico, ou seja, o que ele cai mais, o que cai menos, tá? Então, gráfico é uma coisa que... Aqui, tá, gente? Tô filmando, o Rafa tá aqui. Tá agradecendo. Né? O cameraman fica aqui te ajudando. Eu falo assim, gente, tem que passar uns Photoshop na hora da gravação, não é isso? Tem que ser tudo bonitinho. Tem que filmar um pouco mais pra cima, que aí tampa as barriguinhas, tem que ser tudo assim. Ah lá, o Robson falou que tá fazendo um curso de maquiagem, pra gente gravar com o Robson é ótimo por causa disso, que ele vai te dando as dicas, por isso que ele te deixa meio zonza, mas é bom. Bom, então gráfico é uma coisa que é recorrente, então o aluno tem que saber identificar gráfico, o aluno tem que saber as características importantes do gráfico, tá? Gente, raiz, isso aí nem precisa dizer que raiz é o básico aí de função do segundo grau. Outra coisa que é extremamente recorrente é o vértice, né, gente? São questões envolvendo vértice. E quando a gente fala vértice, nós estamos falando principalmente valor máximo e valor o quê? Mínimo. Então, ou seja, são questões, né, envolvendo vértice, mais precisamente valor máximo e valor mínimo. Se a gente olhar, né, em termos assim do que mais é cobrado, com certeza esses dois estão no top de linha, né? Outra coisa que também cai com recorrência é a lei de formação. Cassinha, o que é essa lei de formação? Então, vamos lá. Ele te dá uma situação problema e pede qual é a função que melhor representa aquela situação. Isso é uma lei de formação. E assim, um apetrecho, isso aqui é comum tanto para a função do segundo grau, tanto para a função do primeiro grau, exponencial também. Então, essa lei de formação, a gente tem várias questões de primeiro grau, de segundo grau e funções exponenciais que ele cobra isso aqui, né? Que são modelos matemáticos aí, fechou? Então, assim, esses três itens são as principais coisas aí que a gente teria que saber quando a gente fala em função do segundo grau, mapeando aí ao longo dos anos. Eu estou fixando os últimos 5 anos, pegando questões mais recentes, obviamente, mas se a gente olhar, abrir esse leque aí, a gente percebe que isso perpassa ao longo dos anos, fechou? Então, dica para vocês é, de alguma forma, fixar nisso aqui. Bom, partindo agora para o lado mais específico. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, gente, quando eu tenho uma função do segundo grau, eu tenho lá aquele breguetinho, se a concavidade é para cima ou para baixo, não é isso? Não tem essa questão? Provavelmente é uma coisa que você já está estudando. Lembra, mas né, é sempre bom a gente fazer uma revisada. Então, se eu tenho uma função do segundo grau, a gente sempre tem uma parábola, né? Então, falou numa função do segundo grau, eu tenho sempre uma parábola, que é uma curvinha aberta, não é isso? E essa parábola, ela pode estar voltada para cima ou voltada para baixo, dependendo de quem, gente? Do coeficiente A. Então, vamos pensar, tudo que eu vou falar, gente, é baseado numa função do tipo ax2 mais bx mais c com a diferente de 0, fechou? Então, lembrando que aqui, para ser uma função do segundo grau, obrigatoriamente esse a tem que ser diferente de 0. Então, primeira coisa que a gente vai recordar aí, ó. Coloca aí para mim, considerações sobre o gráfico. Então, o que eu preciso saber sobre o gráfico de uma função do segundo grau, gente? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é uma parábola, né? Então, ou seja, é uma curva aberta. Quando a gente fala que é uma parábola, né? Eu tenho um desenho mais ou menos assim, que é um sorrisinho, fechou? Então, sempre é uma parábola. Existem questões do Enem, gente, que ele te dá lá vários gráficos, que ele faz o contrário, ele te dá um textinho, te dá os gráficos e pede qual que é o gráfico que melhor representa aquele texto. E aí você tem que lembrar que a função do, né, uma reta crescente ou decrescente é uma função do primeiro grau. A parábola representa uma função do segundo grau. Uma reta paralela ao eixo X representa uma função constante. Então, isso você tem que ir para a prova sabendo quais são né, o jeitão aí do gráfico de cada uma das funções em si. Segunda coisa que eu preciso, se A for maior que 0,
a concavidade é voltada para cima, né? Então, se A for maior que zero, a concavidade. Gente, quando eu falo concavidade, nós estamos falando de quem? Da boquinha, né? Do sorrisinho. A concavidade é a abertura. Terceiro, se o A for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Ou seja, a abertura é voltada para baixo. Bom, de cara, para você memorizar isso, porque isso, digamos assim, gera tudo que a gente fala de função do segundo grau está associado a isso. Então, o que você vai lembrar aqui comigo? Se eu tenho concavidade voltada para cima, se o A é positivo, uma coisa que é positiva, gente, a gente tá feliz quando a gente fala assim, não, fulano é super o quê? Positivo. Se fulano é super positivo, então ele tá sempre sorrindo, né, gente? Então, se o A for maior que zero, você vai pensar nisso aqui, ó. Você tem uma pessoa sempre o quê? Sorrindo, feliz, né, gente? É você pegando o curso que você almeja no Enem. Então, pensa você lá, depois que você tirou nota máxima no Enem, tirou nota máxima em redação, tirou nota máxima em matemática, né? Nas outras também, tá, gente? Não adianta só essas, não, que eu tô puxando sardinha pra mim e pra Flavinha, mas tem que ser todas, né? Enfim, então, A positivo, você é uma pessoa positiva, nota máxima no Enem, beleza? Aqui, gente, se o A for menor que zero, é uma pessoa negativa, né, gente? Pessoa negativa, mal amada, não é isso? É igual quando vocês falam assim, não, a pessoa tá mal-humorada, o marido dormiu de calça jeans. Eu sei que vocês pensam isso, né, gente? Não posso falar que não tem certas relações, porque eu estaria mentindo, sendo hipócrita, né, gente? Mas, enfim, então a pessoa negativa, gente, é aquela que você fala assim, não, meu namorado me deu flores. Ela fala, tá te traindo. Já vê essas coisas assim, né? Então, a pessoa que tá sempre o quê, gente? Triste, né? Mal amada, né? Perdeu a nossa revisão de função do segundo grau e não gabaritou a prova, que com certeza não é você essa pessoa, tá? Então, ou seja, resumindo, o A positivo, a pessoa está feliz, né? Então, você vai lembrar assim, ó, ela está feliz, sorriso, né? Dentão aparecendo, fechou? Se A menor que zero, é uma pessoa negativa, triste, mal amada. Então, a pessoa está triste, boquinha para baixo. Ok. O que mais que eu preciso saber, gente? Quarto, o gráfico corta o eixo X. Gente, sempre agrega valor nas suas revisões. Cassinha, o que é agregar valor? Você tem que tentar sugar o máximo, o máximo, o máximo. Pessoal que está aí ao vivo, durante a aula aqui fica mais difícil para eu ficar respondendo, porque eu fico olhando, né, os comentários, ou eu dou aula. Então, eu vou optar por dar a aula, mas pode ficar tranquilo que tanto quem estiver no meu canal, professora Cássia Coutinho, tanto quem estiver no canal da Flavinha, que é professora Flávia Rita, pode deixar aqui nos dois, qualquer coisa que for aí referente à matemática, qualquer dúvida que você tiver, pode ter certeza que assim que acabar a transmissão, eu respondo todo mundo aí, se tiver alguma dúvida do que a gente trabalhar, alguma outra dica que você precisar, tá, gente? Pode ficar super tranquilo aí, depois eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Então, olha aqui, ó, o gráfico corta o eixo X, gente. O eixo X também é chamado de eixo de quem? Das abscissas. Gente, tem que lembrar os dois nomes, porque você não tem bola de cristal para saber qual que vai vir na sua prova, tá? Para ser honesta, até o Enem não gosta tanto, ele não usa tanto esse termo abscissa, ordenada, mas tem que ficar de olho, ok? Beleza. O gráfico corta o eixo X aonde, gente? Nas raízes, né? Então, o gráfico corta o eixo X nas raízes. Gente, isso não cai não, despenca, ok? Quinto, gente, pegou aqui? Pegou. O gráfico corta o eixo Y. Gente, falou em eixo Y, qual que é o nomezinho? Eixo Y é o eixo das ordenadas, né? É o eixo das ordenadas. Aonde, gente? No termo independente. Que do jeito que nós montamos a função é no termo C, né, gente? Então, vamos lembrar que esse C, que é o que a gente chama de termo
independente, né? Então, esse Czinho aqui é o nosso termo independente. E é exatamente onde a minha função corta o eixo Y. Aqui eu comi a palavrinha, né? Independente, beleza? Então, é onde a minha função corta o quê? O eixo X, o eixo Y. Gente, isso daqui é o mínimo que a gente tem que lembrar aqui, ó. Lembrando que aqui a gente está falando de X1 e X2, tá? Cassinha, mas existe um breguete se eu tenho apenas uma raiz, duas raízes, existe sim. Mas, enfim, aqui a gente sempre vai cortar o eixo X, perfeito? Belezura. Então, vamos caminhar um pouquinho. Bom, antes da gente partir para abraço nos gráficos, outra coisa que eu preciso lembrar, gente, é um conceito sobre as raízes, né, gente? Raízes ou zeros da função. Quando eu falo em raiz ou zero da função, são sempre os valores de x que tornam a função igual a zero, né? Então, quando a gente fala em raiz, basta igualar a função a zero e resolver a equação do segundo grau. Então, toda vez que eu preciso, né, achar a raiz ou zeros de uma função do segundo grau, basta eu igualar essa função a zero, eu caio numa equação do segundo grau e vou resolver normalmente. Gente, e aí nós vamos lembrar de quem mesmo? Da nossa querida quem? Recorrer à nossa fórmula de Bhaskara, né? Então, com certeza, se você está aí já firme e forte, gente, uma coisa que vale super a pena de você fazer no sábado, uma dica fenomenal, que para nós vai fazer uma grande diferença, é fazer um formulário das principais fórmulas que a gente tem de matemática. É você pegar uma folha A4 e tentar sistematizar as principais fórmulas. E o que você vai fazer no domingão? Ir com ela na mão, lendo. Porque, às vezes, um pequeno deslize, o aluno falou assim, nossa, eu esqueci a fórmula do vértice. Nossa, eu esqueci a fórmula de Bhaskara. E, às vezes, ó, só isso. Tchau, tchau na sua questão. Fechou? Então, isso é importante. Uma sugestão. Dentro do seu planejamento, tenta tirar um dia essa semana, se não for possível no sábado, um outro dia, que você sente e fala assim, peraí, agora eu vou escrever todas as fórmulas importantes que eu preciso aí, que são mais recorrentes nas provas do Enem. Faça isso e você vai no domingo lendo essas fórmulas. E sugestão, isso também vale para outras matérias aí. Então, qual que é a nossa fórmula de Bhaskara, gente? Então, se eu tenho uma equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero, eu tenho lá o nosso delta. Qual que é o deltazinho? B ao quadrado menos 4ac. O nosso x menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso 2 sobre a. Perfeito? Então, isso aqui, gente, fórmula de Bhaskara em qualquer situação é fórmula de Bhaskara, isso não se altera. Fechou? Beleza. O que a gente tem que lembrar que é importante, inclusive, tem uma questão do Enem que usou isso, tá? Uma observação importante. Ó, pode cair o que eu vou falar numa questão específica de equação, mas eu aposto mais junto com função, como aconteceu na prova já do Enem. Basicamente é o seguinte, se eu tenho uma função do segundo grau, perdão, uma equação do segundo grau, eu tenho alguns pequenos detalhes em relação às raízes, né, gente? Então, a gente tem lá o breguetinho, quando B vale 0 ou quando C vale 0, né? Então, se o B vale 0, eu tenho sempre como raízes simétricas. Gente, prova do Enem, tá? Então, eu tenho raízes simétricas. Se eu tenho raiz simétrica, ó, questão de 2017 do Enem usou isso. Poderia ser usado isso, tá? Na verdade, é mais de uma forma. Raízes simétricas, ou seja, raízes opostas, beleza? Ou seja, sempre uma positiva e a outra negativa. Se o C vale 0, eu tenho pelo menos uma raiz nula. Uma raiz nula, ou seja, igual a 0, tá? Gente, questão do Enem de 2017
usou essa propriedade. Cassinha, mas eu não usei, é porque você pode ter resolvido de uma outra forma, tá? Beleza. Bom, além daquilo que eu disse, nós ainda temos um detalhe em relação ao delta, né, gente? Se o delta ele é positivo, negativo ou nulo. Não tem mais ou menos isso aí? Não tem um braguetinho assim? Tem. Então, vamos lá. Ainda dentro aí de raízes, o que nós temos que lembrar? Então, vamos lá. Gente, o discriminante é exatamente quem? O nosso delta, tá? Então, falar o delta ou falar o discriminante é a mesma coisa. Eu gosto de pegar esses nomes, gente, apesar que não é uma pegada do Enem, porque vai que o cara fala assim, né? De vez ele fala delta, ele vai lá e usa o nome chique e o menino fala assim, não sei. Então, importante aí, gente, se o delta for maior que zero, se o delta for maior que zero, o que eu sei sobre as raízes da minha função? Então, se delta é maior que zero, a função possui duas raízes reais e o que, gente? Diferentes, ok? Então, se o delta for maior que zero, a função possui duas raízes reais e diferentes. Só que nós temos que entender qual é a interferência disso no gráfico, tá? Então, ou seja, o que isso acontece? O gráfico corta o eixo X em dois pontos distintos, ok? Então, na realidade, lá em equação, só me interessava falar que tinha raízes diferentes, mas aqui eu preciso de mais, né? Qual que é a interferência disso no meu gráfico? Então, pensa lá um esboço para o gráfico, ok? Se eu tenho A maior que zero, a gente sabe que está feliz. Se eu tenho A menor que zero, a gente sabe que está triste. Se eu tenho delta maior que zero, como eu tinha dito, ó, eu vou cortar aqui o meu eixo X em obrigatoriamente dois pontos distintos, ok? Então, se o delta é maior que zero, eu sei que tem raízes reais e diferentes, eu não sei quais elas são. E qual que é a consequência disso? O meu gráfico vai ser cortado em dois pontos aí, fechou? Pode deixar aí um pouquinho o pessoal copiar. Bebi água? Não, aqui é ligado no 220, né, gente? Para vocês turbinarem a prova do Enem aí. Eu sei que eu tenho certeza que vai vir uma questão, pode vir para cá, que vai te ajudar essa revisão nossa. Show. O que mais que eu preciso? Se delta for igual a zero, a função possui duas raízes reais e iguais, né? Então, a função possui duas raízes reais e iguais. O que isso interfere no gráfico? Então, neste caso, o gráfico corta o eixo X em um único ponto. O gráfico corta o eixo X em um único ponto. Gente, qual que é um outro termo, né? Eu brinquei a trocar 6 por meia dúzia, que ele vai falar a mesma coisa, porém de uma forma diferente. Então, neste caso, a gente fala que o gráfico tangencia, olha que jeito chique, tangencia o eixo X, beleza? Então, o gráfico tangencia o eixo X. Porque, gente, ele pode falar assim, sabendo que o gráfico tangencia o eixo X, tradução, você tem que saber que o delta vale zero, deu para perceber? Então, sim, recíproco aqui. Ele pode falar que o delta é zero e você concluir que tangencia o eixo X, ou ele pode falar que tangencia o eixo X e você, a partir disso, saber que o delta tem que ser zero, perfeito? Ok. Nesse caso aqui, gente, então meu gráfico, ó, ele vai ser assim, ó.
minhas opções de gráfico. Se o A for maior que 0, positivo, eu tenho isso daqui, beleza? Ou seja, neste caso aqui, x1 é igual a quem? x2. Se o A for menor que 0, concavidade é para baixo. Neste caso aqui, gente, x1 igual a x2. E aí, você já vai anotar uma outra observação aí que é extremamente importante. Neste caso, o que acontece também com o x do vértice? É igual às raízes, né, gente? Então, neste caso, uma outra observação aqui importante, que o x do vértice tem o mesmo valor que as raízes, né? Então, você pode colocar assim, ó, nesse caso, temos x do vértice, ou seja, né, a abscissa do vértice é igual a x1, que é igual a quem? x2, beleza? Então, o x do vértice está exatamente aonde? Nas raízes. E aí eu te pergunto, se o x do vértice está exatamente, coincide com as raízes, quando eu tenho as raízes, né, onde o y vale 0, olha o tanto de informação que você tem. E o y do vértice obrigatoriamente vale 0. Eu acabei de te falar que x do vértice e y do vértice são pegadas importantes para o Enem, tá? Então, recapitulando, se o delta for igual a 0, significa que você tem duas raízes reais e iguais. O gráfico ele vai tangenciar quem, gente? O eixo x. Qual que é a consequência disso? As raízes são iguais e também vai ser igual ao x do vértice. E neste caso, o meu y do vértice também vale 0. Gente, olha o tanto de propriedade aí que a gente tem que pensar, né? Cassimes, eu tenho que lembrar de tudo isso? Claro que você tem que lembrar de tudo isso, né, gente? Aqui eu só vou fazer a revisão do que realmente a gente percebe que é, assim, batata aí nas provas do Enem. E são fundamentais também alguns conceitos, gente, para a gente pensar em resolver uma questão de função do segundo grau. Pode vir aqui para mim. Então, olha só, se a gente delta menor que 0, a função não possui raízes reais. Então, a função não possui raízes reais, perfeito? Bom, consequência disso, o gráfico não corta o eixo x, beleza? Ou seja, o gráfico ele não corta o eixo x. Então, neste caso aqui, se eu for fazer lá, né, o meu desenhozinho, carinha feliz, A maior que 0, a concavidade ela vai estar toda o quê, gente? Flutuando, né, gente? Se o A menor que 0, tá triste, mal amado, igual nós combinamos, então ele também está flutuando. Gente, cuidado, tem sempre um aluno que é mais tarado que ele acha o quê? Que só porque o delta é negativo, que você não tem vértice, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, gente? Mesmo eu tendo esse gráfico, eu tenho quem? Vértice, tá? Em ambos os casos, tá? Então, lembra que toda função do segundo grau, sem exceção, ela possui vértice, ok? Então, isso acontece do tipo sempre, tá? Beleza. Bom, ainda pensando nas raízes, a gente tem uma outra coisinha para a gente lembrar. Que foi o que caiu, né? O que poderia ter sido usado na questão de 2017, né? Do ano passado. Então, olha só. Nós vimos lá a questão do B, né? Então, quando eu tenho uma função da forma ax2 mais c, então, se eu tenho uma função neste formato, ou seja, b vale 0, eu tenho raízes simétricas, né? Toda vez que isso acontece, ou seja, se eu tenho uma função neste formato, existe uma consequência, né? O que vai acontecer aqui, gente? Vamos pensar num exemplo concreto para ficar mais fácil para vocês visualizarem? Se eu tenho uma função, ó, vou colocar uma que caiu no Enem, tá? Essa aqui caiu no Enem. x2 menos 9. E você tinha que ter exatamente essa ideia.
Para eu calcular as raízes, o que eu faço mesmo? Igual a zero. Então, é x2 menos 9 igual a zero. x2 é igual a 9, x é igual a mais ou menos raiz de 9, logo x é mais ou menos 3. Isso é que a gente fala de raízes simétricas. Uma é positiva e a outra é negativa. Fechou. Eu sei que meu gráfico vai cortar o eixo y aonde, gente? Aqui, né? Então, corta o eixo y aqui, né? Corta y ficou feio. Corta, vamos falar bonitinho, o eixo y. Perfeito? Em menos 9, porque ele corta no termo independente, né? Aqui, gente, o A ele é positivo, vocês não estão enxergando não, mas está 1 aqui. Então, se o A é igual a 1, é maior que 0, eu já sei que a minha concavidade é para cima, né? Ou seja, a gente tá com a carinha o quê? Feliz. Você com nota máxima, gente, nota máxima em matemática no domingo do dia 11, tá? Isso aqui é você que está nos assistindo agora, ok? Neste caso aqui, gente, como é que ficou o nosso gráfico? Bom, como agora eu tenho lá raízes simétricas, né, gente? O meu gráfico ele vai estar exatamente assim, ó. Aqui é o menos 3, aqui é o 3 e aqui é quem? O menos 9. Neste caso, o que o aluno tinha que ter um feeling aí? O x do vértice, nós vamos lembrar que ele é equidistante das raízes, né? Então, o x do vértice, ele sempre está no meio, certinho, entre as raízes de uma função do segundo grau. Então, ou seja, para cá eu tenho 3, para cá eu tenho 3, então, obrigatoriamente, eu tenho meu x do vértice aqui, logo ele vale 0. E, obrigatoriamente, neste caso, esse menos 9, que é o c da função, é exatamente meu y do vértice. Isso não é coincidência. Todas as vezes que eu tiver uma função neste formato, ou seja, o b vale 0, ou seja, eu tenho raízes simétricas, eu tenho duas consequências que são importantes, tá? O x do vértice vai ser 0 e o y do vértice vai ser exatamente o c, que é o nosso termo independente. Perfeito? Gente, isso é importante. Essas interseções com os eixos não caem, não. Elas despencam em termos de prova. Não só do Enem, mas também de outros vestibulares, tá? Então, vale lembrar que quando a gente fala em função do segundo grau, tipo assim, não tem jeito. Essas coisas acabam sendo extremamente recorrentes. Então, olha só. Tudo isso que eu falei são as consequências das raízes. A gente olhar o B e o C e a gente olhar também a questão do delta. E para a função do segundo grau, o que eu tenho que pensar? O que isso influencia no meu gráfico? Porque é isso que ele vai te cobrar. Fechou? Belezura. Bom, caminhando um pouquinho, o que mais que eu preciso recordar? Vértice, né, gente? Então, a gente precisa lembrar quem que é o vértice de uma função do segundo grau, né? Então, primeira coisa, gente, as fórmulas não tem jeito, né? Então, quais são as fórmulas para a gente calcular vértice? O x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Sendo delta o nosso velho de guerra, b ao quadrado menos 4ac. Cassinha, nossa, mas assim, eu tenho que decorar? Gente, é o seguinte, sem hipocrisia. São 45 questões de matemática. Se você também partir do princípio assim, não quero decorar a fórmula, não quero decorar a fórmula de PA e PG, não quero decorar a fórmula de juros compostos, não quero decorar... Tudo bem, pode ter plano B aí, dependendo da questão. Porém, o seu tempo de prova vai ficando cada vez mais avantajado. Então, ou seja, você tem que tomar esse cuidado, né, gente? Você tem que tomar esse cuidado aí, ponderando. Então, não vou te mentir que eu acho que é razoavelmente bem-vindo, não, tá? Mas, para quem gosta de plano B, uma coisa importante, assim, bem legal, tá? Que o x do vértice é equidistante,
que é equidistante, gente? Ele está na mesma distância, é equidistante das raízes, tá? Então, isso aqui é uma propriedade importante da gente saber sobre o vértice. Sempre, gente, ele está no meio certinho. Se o x do vértice está no meio certinho, a gente tem um plano B para calcular o x do vértice e o y do vértice, ok? O que eu estou considerando como um plano A, gente? Você lembrar as fórmulas mesmo, tá? Então, estou te lembrando, assim, as fórmulas é seu plano A. Mas se falhou, você falou Jesus Cristo, né? Como é que eu faço isso aqui? Qual que é o plano B? Né? O plano B para você calcular é lembrar essa propriedade. E aí você vai pensar o seguinte, o x do vértice, ele é a média aritmética entre as raízes. Tradução, somou raízes e dividiu por 2. Beleza? Então, é sempre a média das raízes. Ok? Média simples aí das raízes. Bom, se eu tenho o x do vértice, eu tenho esse valor, o y do vértice vai ser o valor numérico da função quando a gente tem o x do vértice. Ok? Então, a gente teria isso aqui de cara. Fechou? Então, assim, ó, plano A, gente, qual que é o plano A? Simplesmente a gente ir lá e saber as fórmulas. Plano B é lembrar que o x do vértice é equidistante das raízes. Com essa característica, eu sei que o x do vértice é a média aritmética. E o y do vértice vai ser o valor numérico da função no x do vértice. Fechou? Belezura. Copiei para mim, por favor. Bom, o que mais que a gente tem que saber, gente? Bora aqui. É a questão de valor máximo e valor mínimo, né, gente? Então, lembrar esse conceito aqui, ó. Valor máximo e valor mínimo. Gente, importante, tá? Muito importante isso aqui, ó. Muito comum, ele fala assim, então qual foi o lucro máximo da empresa? Qual foi a altura máxima atingida né, no modelo lá? Ou ele vira para você questão que ele vira, não é nem que ele vira e fala assim, eu tenho lá um modelo matemático e o valor arrecadado é dado em função do número de peças, né? Então, quantas peças devem ser vendidas para que se obtenha um lucro, uma arrecadação máxima? Repare que ele está falando de x do vértice, tá? Então, quando ele falou em valor máximo, valor mínimo, você sabe que tem a ver com o vértice. Agora, cuidado, não quer dizer que sempre seja o y do vértice, uma taradice que o aluno comete, tá, gente? Às vezes ele vai de cara achando que é y do vértice, que é o mais tradicional. Mas depende da pergunta, fechou? Então, depende da pergunta. O que eu preciso lembrar aqui, ó? A maior que zero. Gente, e dica. Se você não quer ficar decorando o que eu vou falar agora, faça o gráfico. Se você fizer o gráfico, você vai ter uma noção melhor do que você está fazendo. Não faça, não tire as conclusões sem ter gráfico, aí você faz bobagem. Então, olha aqui. A maior que zero. Feliz ou triste? Feliz, né, gente? Então, A maior que zero, a gente está feliz. Então, um modelo aqui seria uma coisa mais ou menos assim, não é? Toda função do segundo grau, gente, tem um breguetinho que a gente chama de eixo de simetria, tá? Deixa eu colocar de azulzinho aqui, ó. Então, toda função do segundo grau tem o que a gente chama aqui, que é o nosso eixo de simetria, tá? Esse eixo de simetria, gente, onde ele divide a parábola ao meio. Já caiu esse termo no Enem? Já. Então ele falou assim, imagina que o eixo Y, tem uma questão que ele fala assim, mas seja o eixo vertical, seja o eixo de simetria. Então toma cuidado aí, tá? Com algumas terminologias. O que é o vértice, gente? Nada mais é do que o encontro desse eixo de simetria com a minha parábola. Então o vértice a gente costuma brincar que é a bundinha da função.
Então, aqui, ó, é o eixo de simetria que divide a parábola ao meio. Então, o encontro desse eixo com a parábola é o que a gente chama de vértice. Se o A for menor que 0, a gente tá triste, a gente não, o menino que tá periguetando uma hora dessa, né? Tá lá na casa dele jogando videogame, de vez ele tá estudando pro Enem. Ok? Então, se A menor que 0, a gente sabe que a concavidade é voltada para baixo. Da mesma forma que o outro, a gente também vai ter aqui o nosso eixo de simetria. Ok? Show de bola. O encontro desse eixo com a minha parábola é o que a gente chama de vértice. Que normalmente aí a gente representa pela letra V. Ok. Bom, agora vamos traduzir isso. Pensa comigo, pode deixar aqui, só pegar um verdinho. Pensa comigo o seguinte, gente. Aqui, lembra que a parábola ela vai crescer aqui infinitamente, certo? Então, olha só. A sua função, ela desce, 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 chega no menor valor possível, ela volta a subir. Então, ela desceu, ó, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, estagnou, voltou a subir. Então, algumas conclusões importantes aqui, gente. Quando eu tenho lá, né, o vértice, eu tenho o nosso x do vértice e eu tenho o nosso y do vértice. Então, olha aqui, desceu, 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 chegou no menor valor possível, então aqui a gente fala que é um ponto de mínimo. O que é um ponto de mínimo, gente? É o ponto onde a função possui o menor valor possível. Então, esse cara aqui, gente, é o valor mínimo da minha função. Beleza? Por que era o valor mínimo? Ó, desceu, 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 chegou no menor valor possível. O que ele fez? Voltou a subir. Tá claro? Show. Se o A for menor que 0, gente, o que acontece? Olha aqui. Subiu, 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 chegou no... Subiu, 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 chegou no maior valor possível. O que ele fez? Voltou a cair. Então, subiu, subiu, chegou no máximo. O que ele fez? Caiu. Então, da mesma forma que o outro, se eu tenho um vértice, eu tenho as suas coordenadas, que é o nosso x do vértice, e o nosso y do vértice. Perfeito? Show! Nesse caso, se subiu, 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 chegou no maior valor possível, então significa que agora o nosso y do vértice é o valor máximo. É o maior valor que a função pode assumir. E automaticamente, neste caso aqui, o vértice é o que a gente chama de ponto de máximo. Ou seja, é o ponto onde a função assume o seu maior valor. Então, gente, olha que legal. Se eu for calcular valor máximo, eu uso qual fórmula? Y do vértice. Qual que é a fórmula do y do vértice? Menos delta sobre 4A. Se eu for calcular valor mínimo, y do vértice, qual que é a fórmula? Menos delta sobre 4A. Então, gente, tanto o valor máximo quanto o valor mínimo, eles são calculados da mesma forma. Ambos através de quem? Do y do vértice. Tá claro isso? Sim, sim, sim? Gente, isso aqui que eu falei é importante, é uma pegada gigantesca, tá? Então, tira aí fotinho, copia, que eu vou escrever mais algumas coisinhas aí para vocês. Fechou? Beleza. Gente, uma dica, você que tá aí com a gente agora ao vivo. Não acha assim, nossa, assim, vou escrever muita coisa. Calma, depois o vídeo vai ficar aí, depois você anota tudo com mais calma, né? Então tenta anotar dentro do possível, porque isso também ajuda na sua concentração. Depois, daqui a pouco já tá na hora do almoço, você almoça, dá uma respirada e assiste de novo, fazendo tudo bonitinho, tá? Bom, aproveitando que a gente já colocou aqui no quadro, vamos lembrar dois conceitos aí, tá? Que são mais incomuns, mas, gente, tá lá, pode cair. Então, tem que lembrar um pouquinho disso. Gente, toda função do segundo grau, ela é meio a meio. Metade é crescente, metade é decrescente, tá? Então, aqui, ó, desceu, 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 chegou no menor. Então, essa primeira banda, ela é decrescente.
crescente, né? Aí ela parou, o que ela faz? Voltou a subir. Então, essa banda ela é crescente. Ok? Ah, Cassinha, sempre quando A for maior que zero, ou seja, sempre quando estiver feliz, a primeira bandinha vai ser decrescente e a segunda crescente? Sim. Quem que é o divisor de águas? Vértice. Se for o segundo desenho, subiu, 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 chegou no maior. Então, se ele está subindo, a primeira bandinha que é crescente. Chegou no máximo, gente, chegou lá no limite, igual vocês quase estão, né, gente? Mas aguenta a mão, tem mais um pouquinho, que é domingo. Chegou aqui, o que você faz? Volta a cair, então é decrescente, tá? Toda função vai seguir esse parâmetro? Vai, tá? Outra coisa que a gente pode aproveitar aqui é trabalhar o conjunto imagem, né, gente? Qual que é o conjunto imagem da função quando A for maior que zero e qual é o conjunto da imagem da função quando A for menor que zero. O que é conjunto imagem? Conjunto imagem são os valores que y pode assumir naquela função. Para aquele dado conjunto de valores de x, eu tenho lá um conjunto de valores de y. Esses valores de y é que formam o meu conjunto imagem, tá? Então, olha só, gente, a pergunta é, quais são os valores que a minha função pode assumir aqui? Gente, se o A for maior que zero, repare, a gente acabou de falar que o valor mínimo era quem? O y do vértice. Então, esse é o menor valor possível. É o menor valor possível. Gente, eu tenho valor abaixo dele? Não tem. Então, eu só posso ter ele ou o quê? Acima dele. Então, ou seja, quem é meu conjunto imagem para uma função com A maior que zero? Então, eu vou dizer assim, ó, meu conjunto imagem, y pertencente aos reais, tal que y seja quem? Maior ou igual a menos delta sobre 4A. Mas esse menos delta sobre 4A é qualquer filho de Deus? Não, gente. Quem que é isso aqui? É o nosso famoso y do vértice. Gente, deu para entender a importância de y do vértice? Ele te fala valor máximo e mínimo. Ele te fala sobre o conjunto imagem. Ele te fornece qual trecho é decrescente, qual trecho é crescente. Então, olha o universo de possibilidades que a gente tem aí para a prova do Enem, tá? Então, toma cuidado com isso. Se o A for menor que zero, feliz ou triste? Triste com cavidade para baixa, quase uma lavagem cerebral, tá, gente? Então, vamos pensar? Nós acabamos de falar que agora a função tem um valor máximo. O que isso significa? Ela subiu, 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 chegou no maior valor. Ela voltou a cair. Se ela chegou no maior valor, gente, ela chegou no máximo. Só posso ter ele, eu não tenho função acima. Então, neste caso, a minha função tem valor igual ao y do vértice ou menores do que ele. Eu não tenho função para cima, fechou? Então, neste caso aqui, o nosso conjunto imagem, y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a menos delta sobre 4A. Gente, esse menos delta sobre 4A é qualquer filho de Deus? Nunca, jamais, sem chance alguma, né? Esse cara aqui, quem que é? É o nosso y do vértice. Gente, isso daqui, ó, vou sair até daqui da frente, tira uma fotinha aqui, isso é importante. Na altura do campeonato, o aluno, ele sabe calcular delta, né? De uma forma geral aí, a função, né? A forma de Bhaskara, para ele não vai ser, digamos assim, um bicho de 7 cabeças, não, tá? Mas essas observações sobre o gráfico, elas são importantes. Fechou? Todo mundo tirou aí? Ufa! Cassinha do céu, tem que lembrar de tudo isso na hora do domingão? Claro que tem. E aí, por isso que é importante, gente, você fazer um formulário. Imagina você pegar uma folha A4 e colocar tudo que eu estou te falando nessa aula, né? E aí você vai para a prova do Enem o quê? Lendo, de vez você ficar batendo papo, olhando Instagram, né? Fazendo selfiezinha, não, filho. Você vai lá para o seu futuro. E vale a pena, gente. Vale a pena cada segundo que você deixa de piriguetar para isso, para o pessoal que é mais novinho, tá? Vale a pena
mesmo, tá, gente? Eu passei na primeira faculdade com 17 anos. Eu sou fora de faixa, então foi a primeira, na época não tinha nem, né? Então, fui embora. E assim, foi muito legal, porque querendo eu formei muito nova, sou formada em pedagogia, eu gosto, super indico, mas sou amante dos números. Então, ou seja, eu pude, né? Eu terminei pedagogia porque eu achei que era legal, mas eu pude me permitir também ir lá e fazer um outro curso que era a minha verdadeira paixão. Então, eu fiz pedagogia pela UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, e depois eu fiz matemática pela UFMG. Então, ou seja, né, como eu passei muito nova, eu tive essa chance aí, apesar que isso não tem idade, mas isso também para mim foi bom. Então, ou seja, né, eu acho que vale a pena, tá? Vale a pena cada segundo aí que você passa dedicando para fazer uma boa prova no Enem e lutar para uma boa faculdade, uma boa universidade e principalmente aquele curso que enche o seu coração, enche as suas vistas, que isso é muito importante, né? Você fazer um curso que realmente dá prazer, que você fala assim, gente, eu adorava pedagogia, mas quando eu fiz matemática, aí eu falei, nossa, agora tá gostoso demais. Pedagogia eu fiz, ponto, né? Vamos lá. Então, antes de a gente continuar aqui, a gente já fez uma revisão dos principais itens aí de uma função do segundo grau. Claro que aqui, gente, meu objetivo não é falar tudo. Então, na realidade, eu estou te falando o que é mais importante aí, baseado nas questões do Enem e também em partes chaves. Tipo assim, ó, o que o aluno precisa saber para ele desenvolver uma questão de função, tá? Então, vamos corrigir já de cara uma questãozinha, vocês vão ver que tem tudo isso que eu falei. Coloca aí para mim, por favor. Bom, gente, essa questão é a questão do Enem de 2017, né, que ocorreu na primeira aplicação, tá? Então, uma questão assim, a gente viu a parábolazinha lá, você já falou, entendi que é uma função do segundo grau. Então, ele vem cá e fala assim, ó, a Igreja de São Francisco, obra arquitetônica modernista de Osmar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas, posso falar, ler aqui errado não, São Flavinho arranca meu couro, abóbadas, pronto, parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma visão frontal dela. Com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos, aí tá lá bonitinho. Qual a medida da altura H em metros indicada na figura 2? Show de bola. Gente, lembrando, né? Você tem esse material aí. Cassinha, pode vir aqui para mim. Eu tenho esse material. Não, tô com outra prova do Enem. Lembra que dependendo do modelo de prova que você pegou, o número da questão pode ser diferente, mas esse desenho é inconfundível. Se você tiver com uma outra prova, é só você olhar aí, né? Eu peguei a maioria aqui do caderno amarelo, mas enfim, isso também não faz muita diferença. Bom, então de cara você já percebeu que você tem uma função do segundo grau, porque você já viu que você tem uma parábolazinha. Então, deixa eu só fazer um modelinho aqui pra gente. Espera aí que eu tenho que abrir ela um pouquinho mais. Pode deixar aqui, só pegar minhas coresinhas. Bom, só para não poluir muito, eu vou tirar algumas informações aí, tá? Porque fica mais fácil para a gente trabalhar.
Então, beleza. Então, aqui a gente está na figura 2. Ele me deu isso aqui. Aqui ele falou que é H. Aqui ele me deu que essa distância aqui, 4. E ele me deu que isso aqui é 5. E essa alturinha aqui vale 3 metros, beleza? Então, aí tá tudo em metros, tá? Comi aqui o metros com ângulo só para ficar mais fácil aí a nossa visualização. Bom, então neste caso aqui, gente, ele fala assim, então qual a medida H em metros indicada na figura? Gente, então vamos lá. Neste caso aqui, tem várias formas. Ele quer medida H, né? Então o que ele quer é esse valor aqui. Eu sei que é uma parábola porque ele me disse, ele falou que era um modelo parabólico. Se ele falou que era um modelo parabólico, você já fechou o olhinho, né? E já pensou assim, qual que é o modelo de uma função do segundo grau? Então, se falou de uma função do segundo grau, você já pensou y igual a x2 mais bx mais c. Gente, se eu não te dou a função, a primeira coisa que você tem que lembrar é isso aqui, que é o modelo, né? A forma padrão de uma função do segundo grau. Tá. Aqui, gente, você tem um pulo do gato, que pode tornar a sua questão mais fácil ou não. E já adianto, você pode ter feito de outra forma do que eu, que no fundo não necessariamente vai estar errada. Algumas vão ser mais fáceis, outras mais difíceis. Eu vou fazer o jeito que eu acho mais razoável. Gente, eu não tenho os eixos cartesianos. Eu não tenho onde está x e onde está y, correto? Então, eu vou fixar o meu eixo x e meu eixo y. Aonde? Aonde é conveniente para mim, tá? Neste caso, eu vou fixar, deixa eu ver qual corzinho que eu vou colocar de vermelhinho. Eu vou fixar aqui, ó. Eu vou fixar que isso aqui é meu eixo y e vou fixar que esse cara aqui é o meu eixo x. Ah, Cassinha, eu não fiz assim não. Eu coloquei o eixo y aqui, tudo bem. Aí eu coloquei o eixo y aqui, tudo bem. Gosto do freguês. Basicamente, aqui você teria 3 opções, do jeito que eu fiz, que é no meio certinho, colocando neste ponto aqui ou colocando neste ponto aqui. Qualquer um deles vai dar certo? Vai. Aí é uma questão de estar mais fácil ou mais difícil. Eu prefiro assim. E vou te mostrar por que eu prefiro assim. Então, vamos lá. Pensando nisso, então esse aqui é o meu centro, esse aqui é a minha origenzinha, certo? Então, vamos pensar em função do segundo grau. Gente, esse cara aqui, ó, esse cara que tá aqui e tá aqui, do jeito que eu montei são as raízes, correto? Do jeito que eu montei são as raízes. Se de 0 até aqui tem 5, eu não fixei que o vértice está exatamente no eixo x, sim ou não? Então, ou seja, você já percebeu algumas coisas, espero eu. Esse cara aqui é o nosso vértice, né, gente? Então, o vértice, ele está coincidindo aonde a parábola corta o eixo y. Deu para lembrar? Então, neste caso aqui, o que nós combinamos? Qual que é a característica para ter raízes simétricas para o x do vértice ser 0, para o y do vértice ser o termo independente? Lembrou dessa regrinha que eu te dei? Então, olha a mágica acontecendo, gente. Se aqui é o meio certinho, esse cara aqui, então, é uma das raízes, que vai ser 5, e esse cara aqui vai ser a outra raiz. Se aqui eu estou definindo, né, como um ponto 0, a outra raiz aqui vai ser menos 5, beleza? Ok, lembrando que o meu x do vértice está aqui. Outra coisa que eu já sei é que neste caso, esse cara aqui é o nosso y do vértice, que é o nosso c. Gente, eu não tenho raízes simétricas, sim ou não? Sim. Então, olha que bacanérrimo. Deixa eu até deixar aqui para vocês verem. Se eu tenho raízes simétricas, eu sei que isso aqui vale 0, porque do jeito que eu montei, eu estou considerando raízes simétricas. Cassinha, por que você está falando do jeito que você montou? Pelo seguinte, porque se você tivesse colocado o seu eixo aqui, você não tem raízes simétricas. Você teria uma raiz 0 e a outra igual a 10. Então, ou seja, aqui tem que ver como que você... Gente, deixa eu até voltar aqui, ó. Essa questão, a resolução toda ela é baseada em onde você fixou o eixo x
e fixou quem? O eixo Y, tá? Então, ela é toda baseada nisso. Então, de repente, se você fixou diferente de mim, você vai conduzir de outra forma, tá? Que não necessariamente está errado, tá? Beleza. Então, se eu tenho raízes simétricas, logo a minha função é ax2 mais c. Então, o que eu preciso aqui, gente? Eu preciso achar o valor de c. É isso que eu preciso. Achar simplesmente o nosso valor de c. Então, vamos lá. Vamos pegar alguns dados aqui da função. Gente, se esse cara aqui é 3, então significa que esse cara aqui também é 3. E esse cara aqui, ó, é 4. Então, eu tenho um par aqui, né? Quando x vale 4, o y vale 3. Então, eu tenho uma primeira informação. Quando x vale 4, o y vale 3. Então, lembrando que essa nomenclatura é quando x vale 4, o y vale 3. Outra relação que eu tenho. Quando x vale 5, 5 é uma das raízes, o y vale 0, não é isso? Quando x vale 5, o y vale 0. Quando x vale 5, o y vale 0. Queridos, pensa comigo e uma dica que vai te ajudar em várias questões do Enem. Sempre pensa assim, para cada variável que eu tenho que ter uma equação. Então, olha só, eu tenho que achar a variável A e tenho que achar a variável C. Nosso foco é o C, tá, gente? Mas aqui, ó, não é isso aqui? Então, eu tenho que ter quantas equações? 2, né, gente? Então, se eu tenho isso aqui, eu tenho que ter 2 equações. Bom, posso substituir aqui, não posso? Então, moral da história aqui, gente, substituindo. Onde tem x, eu vou colocar 4 e vou igualar a 3. Então, ficou a 4 ao quadrado mais c igual a 3. Sugestão. Antes de sair fazendo conta igual um doido desvairado, monta, gente, porque pode ser que tenha algo mais fácil, tá? Então, assim, não sai fazendo conta, não. Monta primeiro. Aqui, gente, onde tem x, eu coloco 5 igual a quem? A 0. Então, a x ao quadrado mais c igual a 0. Bom, eu consegui achar o c aqui sozinho? Não. Aqui também não. Então, você já entendeu que você vai ter que fazer um sisteminha, né? Aqui, gente, melhorando essa equação, 4 ao quadrado ficou 16a mais c igual a 3. Aqui, melhorando essa equação, 5 ao quadrado, 25a mais c igual a 0. E aí eu caio num sisteminha, fechou? Gente, cada aluno tem um jeito de fazer esse sisteminha. Pode vir mais para cá? O que eu te sugiro? Vou fazer por adição. Eu vou até montar aqui, né? Vou colocar assim, ó, sistema, que aí a gente já revisa essa partezinha também, né? A gente aproveita 2 em 1. Gente, olha só, tem várias formas que vocês podem fazer aqui. Eu, particularmente, gosto muito de fazer sistema por adição, que é você fazer um acostumamento aqui de forma que ou A ou C desapareça. Isso é o que eu gosto, beleza? Mas aí é gosto do freguês. Ah, Cassinha, eu posso isolar o A no primeiro? Se poder, pode, mas na minha opinião fica mais difícil, tá? Ah, Cassinha, gente, falo de novo, poder pode, mas na minha opinião fica mais difícil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Então, ficou menos 16a menos c igual a menos 3. 25a mais c igual a 0. A segunda manteve do mesmo jeitinho. E eu vou somar membro a membro os termos desta equação. Isso que eu estou te falando vale para a resolução de qualquer sistema aí, tá? Do primeiro grau. Cortou, menos c com mais c, tchau, tchau. 25 com menos 16, gente, vai dar 9, né? Com menos 16, aqui ficou 9. Aqui ficou 15, né? 15 menos 6, na verdade falei errado, fugiu, gente, é 9 mesmo, a pessoa tá doida. E aqui ficou 0, né? Então ficou 9a.
Então, ficou aqui 9A. O C, gente, o que fez com C? Desapareceu. Menos 3 com 0, menos 3. O 9 está multiplicando, o que ele faz? Passa dividindo. Logo, o nosso A, menos 3 sobre 9. Posso simplificar ambos por 3, logo A vale menos 1/3. Perfeito? Gente, se eu tenho A, repare que a questão aqui, o que ele está pedindo? É o valor de C, né, gente? Porque ele quer o valor da altura. Lembrando que é o valor de C do jeito que eu montei, tá? Bom, para eu achar o valor de C, substitui aonde você quiser. Eu vou substituir aqui, ó. Então, é 25A mais C igual a 0. Gente, então quem que é o C? É menos 25A, não é isso? Esse menos 25 passa para o outro lado sempre com a operação inversa. Se está somando, subtraindo. Logo, o nosso C é menos 25 vezes menos 1/3. Menos com menos, como é que ficou? Mais 25/3. Que neste caso, né, gente, do jeito que a gente montou, é exatamente quem? O nosso H, que é exatamente a nossa altura, né? Cassinha do céu. Resposta, letra D de Deus nos ajude. Linda demais, né, gente? Bem legal a questão. Pessoas, perceberam que a gente usou quase tudo que eu dei para vocês? Quase as dicas que eu dei? Que assim, se eu não lembrasse desse troço, tem opção, gente, só que sempre fica um caminho mais comprido, ou seja, gera mais conta em qualquer prova. Quanto mais conta você faz, mais chance você tem de errar e mais tempo você gasta. Então, assim, aqui, na minha visão, você pensar aqui no eixo X, né, o Y, coincidindo com o eixo de simetria, eu acho que você otimiza bastante a sua vida. Porque de vez você pensar em 3 variáveis, você acaba precisando achar só uma variável, tá? Então, é uma forma que eu acho viável. Cassinha, quer dizer que todas vão ser assim? Não, né, gente? Mas, enfim, é uma questão aí. Bom, vamos fazer mais uma? Põe para mim aí, por favor. Belezinha? Então, nessa questão aí, gente, então aqui, ó. Também é do ano de 2017, perfeito? Só que aí foi na segunda, né, na segunda aplicação aí do Enem. Então ele vem cá e fala assim, ó. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Gente, dá para perceber o que eu chamo de contextualizar? Todas as questões do Enem, sem exceção, são nesse sentido, tá? Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função CHUP. O que é o CHUP? Essa fórmula toda grandona aí, tá? Em que T expresso em dia, você que quer ser convocado, você já circulou esse dia, né, que você quer ser aprovado aí, tirar uma nota máxima no Enem. Então, em que T expresso em dia e T igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias de epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda dedetização precisou acontecer. A segunda dedetização começou no... Bora aqui comigo. Beleza? Então, sempre o comentário aí para todas as questões, tá, gente? Que, na realidade, a numeração tem a ver com a prova que eu usei como parâmetro, mas, enfim, no fundo, não se apegue a isso se você tiver com outra prova, mas também nos canais aí a gente tem a questão para vocês. Bom, então, primeira coisa, gente, vamos lá, dica para você ter sucesso na prova. O aluno, ele fala assim, ai, Cassinha, mas eu tenho pouco tempo. Nossa senhora, Ana, lembra eu... E duas coisas importantes.
Lembra que quando eu corrijo aqui, eu gasto mais tempo do que a pessoa fazendo sozinho. Porque eu estou fazendo e ainda o quê? Explicando. E numa aula como a de hoje, eu estou fazendo, estou explicando e ainda estou revisando. Então, é claro que em cada questão eu vou gastar mais tempo do que se fosse a própria pessoa fazendo. Então, não precisa desesperar, não, tá? É claro que aqui eu escrevo muito mais do que, às vezes, um aluno escreveria. Porque aqui eu tenho que lembrar, eu tenho que partir do princípio que quem está aí me assistindo, eu posso ter aluno que é fera em matemática, eu posso ter aluno mais ou menos, eu posso ter aluno que fica até com cabelo branco só de pensar em matemática. Então, de alguma forma, eu tento aqui, dentro do possível, atender esses alunos. Fechou? Beleza. Outra coisa que você tem que entender é, já viu aquela questão que a gente fala assim, economia porca? Às vezes o aluno fala assim, ah não, eu quero ganhar tempo. Aí ele não quer nem ler o enunciado. Gente, não tem jeito. Prova do Enem sem ler enunciado, olha o tamanho do enunciado. Então, vamos lá. Nossa maior missão e a missão que você mais tem que caprichar é o que eu chamo de criação do modelo matemático. É a codificação para a linguagem matemática. É você ler aquele texto e falar, ah, entendi, deixa eu trocar aqui. No final das contas, o que ele quer? Na questão anterior, por exemplo, no final das contas, ele queria o y do vértice, pensando naquele modelo que eu montei. Trocando, né, por miúdos é isso. Então, a pergunta aqui também é isso. Nessa questão, é uma questão de valor numérico, simples. Mas, às vezes, na hora que a gente lê, o aluno fala, não, então promete aqui para a tia Cassinha, tá, gente? Nós já estamos íntimos. Já que o povo me chama aqui do presencial tia Cassinha, você também me chama. Fechou? Então, olha aqui. Aqui, quando eu tô aqui na Flavinha, é ótimo. Os meninos, Daniel, desse tamanho, até hoje me chama de titia, né, gente? Eu falo, meu Deus do céu. Apesar que agora eu posso falar que eu tenho a Júlia com quase 20 anos, né, fazendo medicina, dói o coração, né, gente? A idade chegando. Ô, meu pai. Mas, enfim. Então, o que você vai prometer para tia Cassinha? Leia uma vez. Dá uma cubada, inclusive nas alternativas, se é número bonito, feio, só para você já ter uma noção. E depois você relê codificando a sua questão. Não adianta querer pular essa etapa. Isso chama, vou tomar na tarraqueta, vou errar bobagem, vai passar informação despercebida. Ou, de repente, você vai seguir o caminho mais trabalhoso. Isso não é gastar tempo, é garantir a sua pontuação. Fechou? Então, vamos lá. Exatamente o que eu fiz. Eu li uma vez, agora eu vou ler de novo e a gente vai transcrevendo e processando as informações. Então, ele falou lá, tchan, sabe-se que o número f de infectados é dado pela função. Então, a função ft menos 2t2 mais 120t. Queridos, quando ele te faz essa contextualização, toma cuidado quem é quem. F é o número de infectados. Então, F, número de infectados. Isso mesmo? Isso. Infectados. E o T, ele fala aqui, ó, em que T é expresso em dias. Então, T, ele é o tempo e ele é dado em dias. Gente, se o Enem quiser fazer bonito, falar, deixa eu arregaçar esse povo. O que ele faz? Ele disse que a fórmula é dado o tempo em dias. Aí vamos supor que ele vai lá e põe o tempo em anos. Pode? Não, filha, aqui a gente é pau mandado. Se ele falou que o tempo é em dias, é em dias. Não pode fazer assim, não. É a mesma coisa lá nas fórmulas de física e química. Eu não posso usar as unidades de medida do jeito que eu quiser, não. Senão você não vai achar lá uma medida de energia. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas unidades de medida e ver se todas as informações estão em conformidade, tá? Beleza. É válido para a expressão para os 60 primeiros dias. Show. Aí lá no finalzinho ele fala assim, ó, a Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600. Então, ele quer que o número de infectados seja 1.600. Ah, entendi. Se ele quer que o infectado seja 1.600, infectados não é F, gente? Então, o F tem que ser igual a 1.600. Gente, essa questão aqui é muito tranquila, bem mais tranquila ao meu ver que a anterior, tá? De 2017 também. E o que ela está pedindo é simplesmente valor numérico.
Mas sabe uma coisa que pode o aluno fazer aqui? Ele confundir. De vez ele igualar a função a 1.600, o aluno mais tarado, o que ele pode fazer? Substituir o t por 1.600. E aí, ó, mãozinha do tchau. Perfeito? Então, olha só, gente, o que eu vou fazer? Quem que é meu f de t? Menos 2t2 mais 120t, tudo isso é igual a 1.600. E no fritar dos ovos, eu caio simplesmente numa equação do segundo grau. Gente, simples assim, uma equação do segundo grau. Bora resolver? Bom, primeira coisa, nós vamos passar essa equação para uma forma tradicional. Então, vamos pegar esse 1.600 e passar para cá. Então, ficou menos 2t2 mais 120t menos 1.600 igual a zero. Galera, lembra que para nós aplicarmos a fórmula de Bhaskara, obrigatoriamente, esse cara tem que ser igual a zero. Ela tem que estar escrita na sua forma padrão. Gente, antes de eu partir para ataque, né? Sair fazendo conta igual um doido desvairado, o que a gente vai fazer? Eu posso simplificar a minha equação dividindo todo mundo por 2? Queridos, pensa aqui comigo. Eu falo que conta é igual você na noite depois do Enem pegando alguém. Se você chega lá na festa, né? Você vai sair pegando um Axé Bahia. Nem sei se existe isso mais, mas na minha época eu ia muito. Então você tá lá no show, né? Show de sertanejo, né? Tá lá. Gente, você pode sair chegando, pegando carnaval? Não, meu filho, né? Você tem que fazer umas prévias. No caso de vocês, dependendo, você tem que fazer, perguntar aqui, que dependendo da sua idade, você vai diagnosticar a sua pergunta. Mas você não pode sair pegando, vai que você apaixona. Então, se for mulher, você pode fazer umas perguntas básicas. Se ele já passou, se ele está fazendo uma faculdade, se ele não está, qual faculdade que ele está fazendo, qual universidade que ele está fazendo, né? Aí, como se for muito novo, você pergunta sobre o pai e a mãe, que aí você já sabe, né, as possíveis heranças. Se você já tem uma idade um pouquinho mais avançada, já passou dos 30, aí você já pode perguntar se já tem, né, os bens que tem. Aí, gente, você vai, né? Porque esse negócio de você ficar pegando assim, sem fazer essas perguntas, né? Cuidado, apaixonou, ó, já era. Então, olha só, galera. Vamos lá. Menos 2 por menos 2, 1. Então, ficou T2. 120 por menos 2, menos 60. Beleza? 1.600 por menos. Menos com menos, mais. 1.600 dividido por 2, 16 dividido por 2, 800. E aí eu caí numa equação do segundo grau. Então, bora resolver isso aqui. Gente, só para ficar tudo no mesmo enquadramento aqui, então a gente tem T2 menos 60T mais 800 igual a 0. Cassinha, eu poderia pegar as alternativas e substituir para ver qual dá certo? Poderia, tá, gente? Então, neste caso aqui, você poderia, montar o seu modelo matemático, eu poderia substituir as respostas, ou seja, pegar lá, letra A, 19, 19 ao quadrado, 60 vezes 19, mais 800, para ver se sobra resto zero ou não. É uma possibilidade. Eu não vou te encorajar, porque o cara podia ter colocado a resposta de outro jeito. É um número par, é um número primo, é um número bonito, é um número feio. E aí, tchau, tchau, né? Então, nós vamos fazer bonitinho aqui. Gente, quem que é o A? É o coeficiente do termo de grau 2. O B é o coeficiente do termo de grau 1, ou seja, do T. E o C é o nosso termo independente, é o solteirão, tá? Com nada. Aqui é a pessoa que está com 2, aqui está com 1 e aqui está sozinho. Que palhaçada. Então, vamos lá. Fórmulazinha de delta, gente. B ao quadrado menos 4AC. Então, nosso delta, B ao quadrado menos 60 ao quadrado, obrigatoriamente com parênteses, menos 4 vezes A vezes C. Gente, essa semana uma aluna fez essa pergunta, porque a menina tarada, ela tá fazendo isso aqui, ó. Se ela, gente, olha como às vezes vocês erram de bobagem. A aluna tá fazendo isso aqui. Se ela tá fazendo isso aqui, sendo coerente com a escrita dela, o resultado seria menos 3.600, o que tá errado.
Então, quando a gente tem esse braguetinho do delta aqui, ó, é obrigatoriamente com parênteses, tá? Esse negócio de colocar parênteses aqui não é gosto do freguês, não, filho. É obrigado, tá? Matemática é preguiçoso. A gente só vai colocar parênteses se for obrigatório. Base negativa elevado a expoente par, resultado positivo, 3.600. Menos aqui, 4 vezes 8, 3.200. Logo, delta deu 400. Gente, você que quer tirar a nota máxima no Enem, você de cara já pensou assim, delta igual 400, você sabe que já vai dar positivo. Se o delta deu maior que zero, você já sabe que tem duas raízes reais e distintas, né, gente? Então, você já sabe disso, já lembrou aí. Show! Calculando agora o nosso x. Deixa eu reformular. Neste caso, existe x? Não! Então, o nosso t. Cassinha, a prova é fechada. Não faz isso não, gente, que o crime não compensa. Vai que numa questão você tem x, tem t, não compensa. Então, é menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Então, nosso t, menos b, menos 60, mais ou menos raiz de 400, tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Menos com menos, mais. Raiz de 400, 20. Gente, se você não sabe de cor, 20 vezes 20, tá? Vou te dar uma dica aqui, ó. Se você falou assim, nó, Cassinha, eu não sabia que raiz de 400 é 20, não lembrei desse troço, não. Tenta desmembrar de um jeito que é conveniente para você. Raiz de 400 não é a mesma coisa de 4 vezes 100? Quanto que é raiz de 4? 2. Quanto que é raiz de 100? 10. Vamos dizer assim, a probabilidade do aluno saber que a raiz de 4 é 2 é gigantesca. Raiz de 100 é 2 é gigantesca. Então, ou seja, isso aqui facilita. 2 vezes 10, quanto que deu? 20. Tá? Então, uma dica assim é desmembrar a raiz do jeito que é mais conveniente para você. Show de bola. 2 vezes 1, 2. Gente, quando resolvemos uma equação do segundo grau, a gente tem dois resultados possíveis, não é isso? Ora considerando o positivo, ora considerando o negativo. Gente, T1, então como é que ficou? 60 mais 20 sobre 2. 60 mais 20, 80 sobre 2, que deu 40. A um menino tarado já olhou lá, opa, não tem 40, ainda bem que senão ele marcaria, ok? Aqui, 60 menos 20 dividido por 2. 60 menos 20, 40. Então, ficou 40, isso mesmo, dividido por 2, que deu 20. Beleza? Bom, gente, ele está pedindo o próximo dia, né? Então, ele falou assim, que houve e que ia ser assim, quando tivesse 1.600, teria, né? Então, repara que os dois são possibilidades. Mas aí, nas alternativas, a gente só tem quem? O 20. Então, resposta letra B de bora estudar um pouco mais. Então, letra B de bora estudar, né, gente? Então, bora estudar aí, porque vale muito, muito a pena para vocês turbinarem aí a prova do Enem. Fechou? Belezura. Vamos fazer mais uma rapidinho? Ela é mais piquititita. Põe aí para mim. Passou. Show de bola. Então, vamos lá, gente. Olha só para você ver. Então, nós estamos aqui na questão, né, de 2016 agora. Vocês vão ver que é exatamente o mesmo estilo. E, gente, uma coisa que eu acho bem legal é quando você faz essa análise que nós estamos fazendo por assunto, você consegue perceber que de um ano para o outro, o Enem, assim, não é que ele cobra a mesma questão, não. Mas ele cobra as mesmas habilidades dentro daquele assunto, tá? Então, assim, isso é muito importante para vocês terem sucesso no domingo. Entender esse modelo utilizado por ele. Bom, então nós estamos aí na questão de 2016, da primeira aplicação. Então, ele vem cá e fala o seguinte. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto.
A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo, olha que legal, grife isso aí. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, gente. Eu falei isso para você, sim ou não? Sim, né, gente? Então, olha que importante. Assim, se eu não soubesse o que é eixo de simetria, tchau, tchau. Fica triste não, que ano que vem tem mais Enem. Mentira, né, gente? Obteve a seguinte equação da parábola. Y é igual a 9 menos x2. Sendo x e y medido em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metros do quadrado? Em metros quadrados. Ufa, vamos lá. Bom, essa questão aqui, gente, tem um detalhe, né? Você tem que visualizar a figura, né? Para ficar mais fácil para você. Então, a gente está aqui na prova de 2016, da primeira aplicação. Fechou? Fazendo a questão que na prova amarela, 2152. Tá? Então, o que nós combinamos? Que era dar uma lida para você sentir o drama, dar uma cubada nas alternativas para você ver se são, né, inteiras, bonitinhas, feias, só para você já saber assim, seu direcionamento. Então, vamos recapitular. Ele fala lá que tem uma parábola. A gente falou que é uma parábola, você já imaginou lá a fórmula geral e etc e tal. Não. Então, e ele vem cá e te deu essa fórmula. Ele falou que a fórmula da parábola y é igual a 9 menos quem? x2. De cara, gente, se o A é negativo, como o A é negativo, você já sabe que a concavidade é para baixo. Se o A é negativo, você está triste. Gente, só que olha o que o Enem fez. O menino mais tarado, gente, ele acha que o A é sempre o primeiro. Tire isso do seu coração, né, gente? O A é sempre o coeficiente, é quem acompanha o termo de grau 2. Então, cuidado, que ele pode colocar fora de ordem, né? Então, primeira coisa que você vai lembrar, isso aqui, ó. Então, o A é igual a menos 1, que é menor que 0. Logo, a concavidade é para baixo, ou seja, está triste, né? Concavidade é voltada para baixo. Vou fazer aqui só para não ficar muito poluído ali. Bom, outra coisa que ele me disse... Então, vamos lá. Ele me disse o seguinte, tá no finalzinho. Usando o eixo horizontal. Quem que é o eixo horizontal, gente? É o eixo X, é o eixo das abscissas. No nível do chão, então isso aqui ó, é o nosso chão, perfeito? E o eixo de simetria da parábola como o eixo vertical. O eixo vertical é o nosso Y. Então, ele está dizendo para usar isso aqui como o eixo de o quê, gente? Simetria. Perfeito? Se eu estou usando isso aqui como eixo de simetria, tem que estar no meio, né, gente? E outra, eu já sei disso, porque nessa função aqui, o que acontece? Gente, de cara, olhou para essa função, lembra das dicas que eu te dei? Essa aula é para isso. Olhou para isso, você lembrou raízes simétricas, tá? Ou seja, uma positiva e a outra negativa. O que mais que você lembrou neste caso, gente? Você lembrou que o y do vértice é o termo independente, então neste caso você já sabe que vale 9. Você também já lembrou que o seu x do vértice neste caso vale 0. Olha que legal, olha o tanto de coisa aí que você já tinha que ter lembrado de cara, assim, né? Sem nem pensar muito. Bom, antes da gente aqui partir para o ataque, você sabe que a concavidade é voltada para baixo, então você tem uma coisa mais ou menos assim, ó. Beleza? Você já sabe que esse cara é quem? O termo independente. Esse 9 é onde o meu gráfico corta o eixo Y, né, gente? Neste caso também é o Y do vértice. Que neste caso não vai importar não, mas no outro
poderia importar, né, gente? Se ele pedisse qual que é a altura máxima, não precisava nem fazer conta. Beleza. Gente, calculando as raízes. Eu sei que você já até fez de cabeça, mas é sempre bom reforçar. Para calcular as raízes, o que a gente faz? Igual a quem? A zero, não é isso? Igual a zero. Vem cá comigo. Igualei a zero, gente. Então, ficou menos x2 igual a menos 9. Multipliquei por menos 1. x2 é igual a 9. Operação inversa da potência. Quem que é? Raiz, né? Então, o x é igual a mais ou menos. Lembra sempre quando é uma raiz par, né? Uma potência par e vai para o outro lado na forma de raiz, surge mais ou menos. Então, o x é mais ou menos 3. Beleza. Então, nós já sabemos que aqui é 3, aqui é menos 3. Do jeito que ele pediu, isso aqui é o nosso ponto O. Fechou? Belezura. Bom, o que ele fala, gente, é que a área, né, sobre o gráfico, ou seja, essa área aqui que ele quer, seria 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões, respectivamente, é a base e a altura do túnel. Gente, acabou a questão. Olha aqui. Quem que vai ser a nossa base, né? Quem que é a base? A base é esse pedacinho aqui, ó. Essa base aqui, ó, pensa comigo. De menos 3 para 3, essa distância aqui, linear, é 3. E aqui também é 3. Então, 3 mais 3 deu 6. Quem que é a minha altura, gente? Neste caso, a minha altura é exatamente isso aqui, né? Perfeito? Só para despoluir aqui, a gente conseguir fazer no mesmo pertinho do gráfico. Então, esse carinha aí é a nossa altura, né, gente? Então, isso aqui é a altura que a gente já sabe que vale 9. Gente, fechou. Eu tenho tudo que eu preciso? Tenho. Então, pensa assim, ó. Ele falou que a área, tá? Colocando o termo que ele usa aqui, ele fala que a área frontal da tampa, né? Então, a área frontal da tampa. Ele me disse que era 2/3 da área de quem, gente? Do retângulo. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Gente, ele te pediu a área mais fácil de todas. A área de retângulo é base vezes altura, né, gente? E ele pediu para usar como referência a base e a altura de quem? Dessa tampa. Então, 2/3. A área da base, perdão, base, quem que vai ser? 6 vezes a altura que é 9. Gente, não precisa desse parênteses, que é tudo multiplicação, tá? Aqui é só para você entender que isso daqui refere-se à área do retângulo. Lógico que eu, você e todo mundo vamos simplificar da forma conveniente para você. 9 por 3, 3. Então, ficou 2 vezes 6, 3 vezes 6, 18 vezes 2, 36. Lembrando aqui, eu não comentei não, mas uma coisa importante, todas as medidas que ele falou aí, do jeito que ele colocou, tá dada em metros, né? Ele falou lá, ó, sendo x e y medido em metros, né, gente? Então, se é em metros, aqui é 36 metros quadrados, ok? Show de bola. Resposta da questão, letra C de Cristo nos ajude. Gente, tem a ver com tudo que a gente falou, sim ou não? Sim, né? Show de bola. Bora aqui comigo? Queridos, então olha só, a gente fez uma revisão de função, tá? Pegando aí tudo que é mais comum em função, tá? Então, assim, você percebe que nessas 3 questões, de corrigir todos que caíram em 2017 e todos que caíram em 2016, só teve essa em 16, vocês viram que elas são bem próximas. E elas, assim, são impossíveis? Não, mas requer que o aluno domine. E, principalmente, que o aluno domine, assim, o que é a função de segundo grau, quais são as interseções com os eixos, o que significa, né, no caso aqui, o B valer 0. Né? Então, se o aluno tem essa noção, e ter a noção do desenho, gente, é extremamente importante para todas as funções. Mas na função de segundo grau, isso tem um peso muito grande.
Não quer dizer que não vai acontecer, tanto que a gente fez uma que a gente nem usou desenho. Mas, assim, a maioria das questões de função do segundo grau, a gente tem que recorrer ao desenho. Ou tem do tipo tem mesmo para resolver, ou pelo menos para facilitar o nosso entendimento. Fechou? Queridos, bom, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, a gente fez essa transmissão aqui ao vivo. Agradeço todo mundo que está no YouTube da professora Flávia Rita, né? Eu tenho certeza e espero que vocês tenham aproveitado e gabaritado redação junto com ela, não é isso? E quem está aí no nosso portal, que é no professora Cássia Coutinho, né? Pode ter certeza que a gente está aqui para ajudá-los. Como eu disse, acabando essa transmissão, eu dou uma olhada aí se tiver alguma dúvida, alguma coisa que, né, que vocês queiram, eu estou super à disposição, tanto para te ajudar aqui, quanto para te ajudar também na página dela. Fechou? Queridos, deixo aqui também para vocês o meu contato, entra lá, entra no site da professora Flávia Rita, www.flaviarita.com, tem lá já, começa com redação, né, para ano que vem, e também no cassiacoutinho.com. Então é isso, gente, ó, fique com Deus, muito obrigada pela paciência, né, por vocês estarem aqui conosco, e eu já estou super aqui na torcida para você no domingo, e eu tenho certeza absoluta que você é capaz de gabaritar a matemática, fechou? Então, fiquem com Deus, abraço, até mais.